Olá para quem está assistindo esse vídeo, esse depoimento. Meu nome é Alexandra, eu sou tutora da Meg. Meg é uma Golden Retriever, que passou por um tratamento de reconexão com a ajuda da Malu. E eu estou passando aqui agora um pouco dessa história que a gente experienciou. A Meg, uma Golden de 10 anos, né? Então, durante 10 anos, sempre teve muita saúde, muita atividade, muito espoleta. No dia 6 de junho, ela ficou bem doentinha. Ela teve um mal-estar repentino, né? Eu levei ela para o veterinário, para uma consulta veterinária, e aí, durante a consulta, a veterinária olhou, disse que o quadro não era simples, né? Era um pouco crítico, já num dos primeiros exames que fez, identificou anemia e tal, e me aconselhou deixar a Meg internada para eles acompanharem e avaliarem mais o quadro, além, obviamente, de fazer mais alguns exames específicos, né? Para entender e poder dar o diagnóstico. E aí eu deixei a Meg internada. E já no dia 7 saíram o resultado dos primeiros exames de sangue, de hemograma, e também de um ultrassom. E este ultrassom indicava que a Meg estava com um tumor no baço, bem evoluído, né, bem grande, tinha cerca de 10 centímetros, e então a Meg precisava fazer uma cirurgia com urgência para a retirada do baço, porque havia um grande risco daquele tumor estourar, se romper, e se isso acontecesse, seria muito difícil salvar a vida da Meg. Então, tudo bem, autorizei, vamos fazer a cirurgia, vamos tirar o tumor. E aí foi feita a cirurgia, o baço foi tirado, o tumor realmente era bem grande. Eles mandaram para análise, até porque a gente não sabia se era maligno ou benigno, né? E aí começou o processo do pós-cirúrgico, né? Um processo bem difícil, né? A Meg apresentava bastante dorzinha assim na barriga, dor abdominal, não queria se alimentar, enfim, segundo a veterinária, tudo normal, né, dentro do que já estava previsto por conta do tipo de cirurgia que ela havia feito. E aí seguiram-se os dias, né? 2, 3 dias, dia 12, a Meg teve alta, me mandaram ela para casa para eu continuar com a medicação, antibiótico, anti-inflamatório, enfim, cuidando dela, né? Enquanto a gente aguardava a saída o resultado da biópsia. Só que aí, chegando em casa, a Meg começou a apresentar mais criticidade ainda do quadro, né? Começou um processo de tosse, muita falta de ar, gemia muito, chorava muito, e eu percebia que era de dor, e a medicação não estava ajudando, não estava aliviando, e aí voltei com ela novamente para o veterinário, aí já no dia 16, e aí, por conta da falta de ar, né, daquela situação crítica, ela internou novamente. Aí, nessa segunda internação, já fizeram contato com o laboratório para que o resultado da biópsia saísse com urgência, para que eles pudessem avaliar melhor aquele quadro todo, né, que estava evoluindo para muita pior, né? E ali a Meg já tinha muita falta de ar, muita tosse. A médica pediu um raio-x do pulmão, né, para avaliar. Neste meio tempo entre o raio-x e o resultado do raio-x, chegou o laudo da biópsia e, infelizmente, né, essa biópsia apontava que a Meg estava com hemangiosarcoma, um tipo de câncer maligno muito agressivo, com evolução muito rápida e que causa rapidamente a tal da metástase, né? Ela se espalha por outros órgãos, né? E aí, olhando, já neste momento, com a biópsia e o resultado do raio-x, a médica já me informou que o câncer já estava no pulmão. Já havia ocorrido a metástase, né? Em questão de dias, entre o dia 9 de junho, que foi a cirurgia, até o dia 19, que saíram o resultado desses novos exames, a veterinária identificou que já havia metástase, né? E aquele processo todo de tosse, falta de ar, já era uma condição do nódulo do câncer que já estava tomando conta do pulmão. E aí, enfim, foi todo um quadro bem complicado, uma notícia ruim atrás da outra, né? Uma situação irreversível, né? Por volta do dia 20 de junho, as veterinárias, tanto a médica oncologista quanto a clínica que vinha fazendo acompanhamento da Meg, já me disseram que não tinha mais jeito, não tinha como salvar a Meg, era um tumor muito agressivo, historicamente leva, né, tanto uma pessoa como um animal muito rapidamente por conta da metástase, e que no caso da Meg não caberia nem a tentativa de quimioterapia, né? Como ele já estava bastante avançado, não, e a Meg com anemia, muito fragilizada até por conta da cirurgia, já não tinha mais o que fazer. Chegaram a me sugerir até a eutanásia,
para tentar livrar a Meg daquele sofrimento, porque estava terrível, realmente terrível, terrível assistir o sofrimento da Meg. E eu não tive coragem, né, eu não queria que a Meg sofresse, é terrível assistir a minha filhinha sofrendo, sofrendo de falta de ar, eu não podendo fazer absolutamente nada, mas no meu coração, muito difícil aceitar, esse processo de eutanásia, eu autorizar que tirassem a vida da minha filha. Nossa, muito terrível, eu orava muito, eu chorava muito, eu pedia muita ajuda, ajuda divina, porque realmente eu, meu marido, toda a minha família, todos nós envolvidos nessa situação, neste sofrimento, não sabíamos o que realmente era melhor fazer, né? Não aceitávamos a ideia de perder assim a Meg, nem para o câncer e nem por uma eutanásia, não, muito difícil aceitar, concordar com qualquer dessas alternativas. Mas a gente queria tirar ela do sofrimento, porque também não estava fácil, complicado, difícil aceitar aquele sofrimento, né? Na minha Meg, um anjo, um doce de cachorro, e sofrendo absurdamente e sem a gente conseguir ajudar. Então foi muito difícil, foram dias muito, muito, muito difíceis. E vendo a nossa situação, a veterinária descartou então a eutanásia e pediu que eu a trouxesse para casa. Então, a Alexandra leva a Meg embora, faça o melhor que você pode, dê amor, dê carinho, deu alguma medicação, né, de sedação mesmo, né, para as crises, quando atingisse crises muito fortes de falta de ar ou de dor, para eu sedar a Meg, né, dormindo, para que dormindo ela sentiria menos, enfim. E foi isso, trouxe a Meg para casa, com muito sofrimento, sem esperança, sem expectativa, sem, enfim, só pensamentos ruins. A gente estava, de fato, na maior escuridão, eu, meu marido e a minha família. Eu não perdia a vontade de querer fazer alguma coisa, eu orava, eu pedia ajuda. Tinha que existir alguma forma, algo que eu pudesse fazer para sair daquela situação escura. E aí, num determinado dia, meu pensamento simplesmente mudou, né? Eu não sei se por uma energia divina, uma inspiração, eu comecei a me questionar: por que eu vou ficar sofrendo, eu vou ficar na escuridão? Eu sei que existe a escuridão e que existe a luz, e eu posso escolher, então eu vou escolher ir para a luz. E vou tentar encontrar alguma forma, algum jeito de ajudar a Meg. Porque a gente olhava para a Meg, apesar da dor, das crises, de falta de ar, a gente via no olhar da Meg que tinha muita vida, né? E aquilo inspirava a gente. Enfim, aí com essa nova forma de pensar, de querer acreditar, eu compartilhei isso com a minha família, com as minhas irmãs, e uma das minhas irmãs já conhecia o processo de reconexão, né? Imediatamente concordou comigo: não, vamos sim, vamos lutar até o fim, não vamos desistir e vamos acreditar que existe sim uma alternativa, uma solução. E essa minha irmã, como já conhecia esse processo de reconexão, tinha o contato da Malu, e aí procurou a Malu e começou a conversar sobre esse processo para a Meg. Até porque a gente não sabia se esse processo, essa terapia, essa reconexão poderia ser feita também para os animais, né, para os pets. Até então a gente sabia que podia ser feito para pessoas. E aí a Malu disse que não, que poderíamos fazer sim, que era um caminho sim, uma alternativa. Desde o início a Malu deixou claro para a gente que não se tratava de salvar ou não salvar a vida da Meg, mas se tratava de um processo energético que abriria portas para a Meg e que a alma da Meg é que escolheria, né? Porém, seria uma jornada mais leve, a Meg sairia do sofrimento. Pronto, era isso que eu precisava, era isso que eu buscava. Qualquer alternativa de tratamento que tirasse a Meg do sofrimento. Até aceitava que a Meg desencarnasse, né? Preferia que não desencarnasse, mas estava aceitando se acontecesse dela morrer, desde que ela parasse de sofrer, porque estava muito ruim assistir aquilo. Então a Malu me deu a resposta que eu queria ouvir. E aí nós começamos o tratamento de reconexão com a Meg. A gente combinava, foram 6 sessões realizadas com a Meg, todas as sessões feitas à distância, a gente combinava os horários, não o horário combinado com a Malu, eu procurava já ter dado a água, enfim, já acomodar a Meg no lugarzinho dela e deixava a Meg quietinha. E aí a gente começou o trabalho. A primeira sessão aconteceu e a gente, assim, não consegui observar nada de significativo em relação ao quadro da Meg, né? Ela teve, durante a sessão, alguns movimentos e muito choro, enfim. Aí terminou a sessão, fiquei observando, até por orientação da Malu, era só para eu observar, não interferir, não ficar orando, nem pensando nada, era só para eu
esperar. E assim eu estava fazendo. E aí naquela noite da primeira sessão, na Meg, eu não percebi nada, mas em mim, eu notei uma diferença. Todas as noites, né, anteriores, em que eu assistia a Meg sofrer de falta de ar, de dor, eu sofria muito, eu chorava muito, era muito difícil, eu não conseguia nem cuidar dela direito, de tanto desespero que me dava. E na primeira sessão, naquela noite, eu consegui, identifiquei que a Meg estava precisando de ajuda, com falta de ar, consegui fazer a assistência para a Meg, colocar o oxigênio, sem chorar, sem me desesperar, consegui com tranquilidade cuidar da Meg na noite da primeira sessão. Eu cheguei a comentar isso com a Malu. E aí eu não sei explicar como e nem porquê, mas senti uma paz dentro de mim muito, muito boa. E aí, no dia seguinte, nós fomos para a segunda sessão. Já na segunda sessão, a gente conseguiu identificar mais movimentos involuntários da Meg, né? Olhinho mexendo, virando, as patinhas se movimentando. E nesta noite da segunda sessão, eu consegui perceber que os episódios de falta de ar estavam diminuindo, né? Ela teve menos vezes, ela conseguiu dormir parte da noite, e só algumas vezes acordou com falta de ar. E aí fomos para a terceira sessão, e na terceira sessão, gente, de forma incrível, a falta de ar da Meg desapareceu. A Meg conseguiu, depois da terceira sessão, dormir a noite inteirinha, sem nenhuma crise. Enfim, fomos para a quarta sessão. Após a quarta sessão, a Meg começou a aceitar o alimento, porque ela estava meio querendo um, não queria o outro. Tem coisas que ela adora, frutas que ela adora, o franguinho que ela adora, ela estava rejeitando. E aí, depois da quarta sessão, a Meg voltou a se alimentar, a aceitar todas as comidinhas que eu faço para ela. E aí, a quinta sessão, na sexta sessão, voltou a minha Meg. Tive de volta o meu pet, né? A minha Meg ativa, comendo, fazendo xixizinho, cocôzinho, dormindo bem a noite inteira, sem nenhuma crise de falta de ar, sem gemido de dor, sem absolutamente nada, gente. A Meg realmente recebeu essa energia maravilhosa e se curou. Eu acredito que ela tenha se curado. Depois que terminamos as sessões de reconexão, eu tinha uma consulta com a oncologista, né, de retorno, e voltei com a Meg lá, né, 6, 7 dias depois, voltei com a Meg lá. E aí, curiosamente, perguntei para a doutora, né, se aquilo que ela estava vendo era o que ela esperava ver, dado que ela havia mandado a Meg para casa, com baixíssimas expectativas, né, e nas entrelinhas, passado para mim o entendimento que a Meg teria somente alguns dias de vida, porque o câncer já estava bastante avançado. E a resposta dela foi de surpresa, total surpresa. Ela disse que não, que o quadro da Meg era um quadro muito crítico e que ela não esperava ver a Meg daquela forma ativa, querendo subir as escadas do hospital, aceitando os biscoitinhos, brincando com os enfermeiros, enfim, ela ficou maravilhada de ver, né? Pediu alguns exames até para poder suspender já e alguns remédios que eram muito fortes e podiam estar causando alguma gastrite na Meg. Então, ela pediu os exames para a gente realmente ver se trocava, se dava algo menos agressivo, né, em termos de medicamento. Fiz um raio-x do pulmão e o resultado também surpreendente, né? Como estávamos a poucos dias do raio-x anterior, né, este novo laudo não demonstrou que o pulmão estava limpo e curado 100%, mas apresentou um quadro de muita melhora. Toda a água que tinha no pulmão causada pelos nódulos tinha sumido, por isso a Meg não tinha mais falta de ar. O raio-x ainda apontou a existência de um nódulo, porém não evoluído, não aumentado, né? Do mesmo tamanho que estava no raio-x anterior. Então, tudo isso mostrou que houve uma certa regressão da doença na minha filhota. E a médica pediu mais exames. Ah, não, mas vamos fazer agora tomografia, enfim. Eu agradeci, agradeço mesmo, porque eu sei que a medicina, tanto a nossa, humana, quanto a medicina veterinária, também são canais divinos de ajuda, e agradeci muito e sou grata por tudo, mas agora eu realmente acredito que a minha filha está curada e eu não preciso mais ir atrás de prova nenhuma. Eu vejo no dia a dia, na atividade da Meg, que ela voltou, né? Voltou para casa, ela decidiu, nesta jornada dela, decidiu ficar, e isto para mim basta. Né? Não tem sofrimento nenhum, era o que eu precisava, era o que eu pedia, e isto aconteceu. Então, a reconexão ajudou a minha filha mesmo a se livrar do sofrimento. Se ela vai desencarnar amanhã, depois, por qualquer outra causa, está tudo certo.
eu sei, ela é velhinha, ela tem já uma idade avançada, né? E não é mais aquele cachorro bebê com atividade, com energia total. Então eu aceito qualquer coisa, eu não aceito que seja com sofrimento. Então eu me sinto hoje aliviada e muito grata a todo esse trabalho, a essa terapia de reconexão que a gente fez. Acredito sim, e aqueles que estejam assistindo esse depoimento, eu digo, acreditem, busquem. A gente precisa procurar, a gente precisa acreditar. E eu acredito, e aconteceu comigo, e eu tenho a minha filha de volta. Então, gratidão, gratidão, Manu, gratidão, doutor Eric. Eu só sinto gratidão, gratidão, gratidão. Era isso que eu queria passar. Eu agradeço também o privilégio de poder estar passando para vocês agora esse meu depoimento.